maior erro financeiro de quem começa a pensar em aposentadoria. Quando uma pessoa começa a pensar seriamente em aposentadoria, algo muda dentro dela. A sensação não é de urgência desesperada, mas também não é mais de despreocupação. Surge uma mistura de responsabilidade, dúvida e, em muitos casos, um certo medo silencioso. E é exatamente nesse momento que acontece o maior erro financeiro de quem está nesta fase da vida. Um erro comum, discreto, socialmente aceito e por isso mesmo tão perigoso. O maior erro não é ganhar pouco, não é ter começado tarde, não é nem ter feito escolhas ruins no passado. O maior erro é acreditar que a aposentadoria se resolve apenas com investimento. Essa ideia parece lógica à primeira vista, mas a pessoa pensa que basta encontrar bons produtos, boas taxas, boas oportunidades e o problema estará resolvido. Mas a aposentadoria não é um problema matemático simples. Ela é um projeto de vida e tratar esse projeto apenas como uma planilha é o que leva tantas pessoas a frustrações profundas mais adiante. Quando alguém começa a pensar em aposentadoria focando apenas em rentabilidade, ignora algo fundamental. O tempo muda o papel do dinheiro. O dinheiro que antes servia para crescer patrimônio, agora precisa servir para sustentar uma vida inteira. Isso muda tudo. Muda o tipo de decisão, muda o nível de risco aceitável, muda a forma como se encara perdas, oscilações e imprevistos. Quem não entende essa transição costuma errar feio. Existe uma armadilha muito comum nesse momento. A pessoa olha para trás, percebe que poderia ter começado antes, sente um leve arrependimento e tenta compensar isso assumindo mais risco do que deveria. Ela pensa que precisa correr atrás do tempo perdido. E é aí que mora o perigo. A aposentadoria não é o momento de correr, é o momento de caminhar com firmeza. Quem acelera demais nessa fase costuma tropeçar. Outro aspecto desse erro é confundir patrimônio com renda. Ter um valor acumulado não significa automaticamente ter tranquilidade. O que sustenta uma aposentadoria não é o número que aparece no extrato, mas a capacidade daquele patrimônio de gerar renda previsível, estável e ajustada. É a realidade da pessoa. Muitas pessoas só percebem isso quando já estão aposentadas e sentem que o dinheiro não trabalha de forma que imaginavam. Também existe uma falsa sensação de controle. Enquanto a pessoa está na fase ativa da vida, ela acredita que sempre poderá corrigir decisões erradas, trabalhando mais, ganhando mais ou economizando mais. Na aposentadoria, essa margem diminui, as decisões passam a ter consequências mais longas e menos reversíveis. Por isso, planejar mal nesse momento custa muito mais caro. O maior erro financeiro de quem começa a pensar em aposentadoria é, no fundo, não mudar o modo de pensar, é continuar usando a lógica da fase de acumulação em um momento que exige lógica de preservação. É como insistir em dirigir rápido em uma estrada que agora pede cautela. Não é que velocidade seja sempre errada, mas o contexto mudou. Há também o erro de adiar decisões importantes por desconforto, organizar patrimônio, revisar investimentos, pensar em sucessão, conversar com a família sobre dinheiro. Tudo isso gera desconforto emocional. E muitas pessoas preferem empurrar essas conversas para depois. O problema é que depois nem sempre chega no momento ideal. Planejamento feito sob pressão raramente é bom. Outro ponto crítico é subestimar o impacto da longevidade. As pessoas vivem mais, e isso é uma excelente notícia. Mas viver mais significa sustentar uma vida por mais tempo, significa mais anos de custos de saúde, de ajustes. Quem não incorpora isso no planejamento acaba criando uma aposentadoria curta para uma vida longa, e essa conta não fecha. Chega um momento em que a pessoa percebe que o maior erro não foi
uma decisão específica, mas a ausência de um plano claro e a falta de uma visão integrada. Investimentos desconectados, objetivos mal definidos, riscos mal compreendidos, tudo funcionando, mas sem harmonia. Planejar a aposentadoria é criar harmonia financeira, é fazer o dinheiro cumprir um papel claro, com começo, meio e continuidade. A boa notícia é que esse erro pode ser corrigido e, enquanto antes ele é reconhecido, melhor. Corrigir não significa começar do zero, significa reorganizar, ajustar expectativas, alinhar riscos, priorizar previsibilidade. Significa trocar ansiedade por método, trocar improviso por estratégia. Aposentadoria bem planejada não é aquela cheia de emoções fortes, é aquela silenciosa, previsível, estável, aquela em que o dinheiro não é protagonista, mas coadjuvante. Ele está ali para servir, não para preocupar. E isso só acontece quando a pessoa entende que investir bem não é o mesmo que viver bem. Se você está começando a pensar em aposentadoria agora, este é o melhor momento para evitar esse erro. Não importa o ponto em que você está, importa a direção em que você escolhe a partir daqui. Organização, clareza e prudência sempre vencem a pressa. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão exatamente nessa fase da vida. Inscreva-se para continuar aprendendo sobre aposentadoria, renda e proteção patrimonial, com calma e profundidade. E me diga nos comentários, hoje você sente que seu planejamento para a aposentadoria está claro ou ainda parece confuso? Essa resposta pode ser o primeiro passo para uma mudança importante. Te vejo no próximo vídeo.